Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de resoluções de televisores LCD, LED e plasma. Os televisores LCD convencionais, os televisores a LED, eles possuem o display de cristal líquido. A diferença entre eles está na iluminação traseira, no backlight. Esses televisores têm a tela dividida em pequenos pedacinhos. Cada pedacinho chama-se pixel ou pixel e ele é dividido em vermelho, verde e azul, em 3 cores. Mas só que nesse desenho aqui eu não coloquei as cores que cada pixel é dividido para facilitar a explicação. Então, a tela de um televisor LCD, LED ou plasma é indicada pela resolução máxima que ela possui, ou seja, a quantidade de pixels que ela tem. Só que a quantidade de pixels que a tela possui não é indicada diretamente por um número, ela é indicada pelo número de linhas e colunas que os pixels são distribuídos na tela. Então no caso aqui, ó, eu tenho uma tela dividida em 16 colunas e 4 linhas. Portanto, essa tela tem a resolução de 16 por 4. Se nós multiplicarmos esses dois números aqui, dá 64 pixels. Então essa aqui é uma tela 16 por 4. Dizemos que a tela é 16 por 4. Total 64 pixels. Já a tela de baixo é uma tela mais podre do que a de cima. Por quê? Porque ela tem resolução menor. Ela só tem 8 colunas por 4 linhas de pixels, 32 no total. Então quer dizer o seguinte, a tela de cima, embora seja do mesmo tamanho da tela de baixo, pode produzir imagens de melhor qualidade do que a tela de baixo. Quanto maior a resolução da tela, maior a resolução máxima da tela, maior a capacidade que ela tem de produzir imagens de melhor qualidade. Agora, observem essa tela aqui de baixo, ela é praticamente o dobro do tamanho dessa. É bem maior, né? Eu diria não é o dobro, ela é 4 vezes maior. Se a gente for parar para observar direitinho, ela é 4 vezes maior do que a de cima. Só que a resolução é igual, tá vendo? Ó, 16 por 4. Ou seja, ela também é dividida em 16 colunas por 4 linhas. Então, o que significa que essa tela aqui, embora seja maior, ela tem exatamente a mesma resolução da tela de cima, ou seja, ela é dividida na mesma quantidade de pixels. Isso pode acontecer? Pode. Você pode ter, por exemplo, um televisor LED de 40 polegadas, ter a mesma resolução do que uma de 55 ou de uma de 60. Pode acontecer isso. Ah, mas então qual é a diferença da tela grande para a tela pequena? O tamanho da imagem. A tela grande vai produzir imagens maiores, a tela pequena vai produzir imagens menores. Então a diferença como está relacionada com o tamanho do quadro. Se o quadro é menor, ele vai reproduzir imagens menores do que um quadro maior. Mas a resolução, ou seja, a qualidade da imagem vai ser a mesma. Tá? Muito bem. Então toda tela de televisor LCD, LED, plasma tem a sua resolução máxima. O número de pixels que ela tem indicado por colunas e linhas. 16 por 4, 8 por 4, 16 por 4, tá? Comercialmente essas telas têm no caso, por exemplo, hoje os televisores de tela grande, o valor mais comum seria 1920 por 1080. Então seria 1920 colunas por 1080 linhas, que dá um total de 2.073.600 pixels. Ou seja, essas TVs de hoje, muitas delas, eu diria a maioria delas tem essa resolução, 1920 por 1080, que dá mais de 2 milhões de pixels. Tá? Muito bem. Isso relacionado com a tela. A tela tem a sua resolução máxima. Só que quando vai funcionar o televisor manda para a tela uma imagem. E essa imagem tem uma resolução também. Ou seja, a imagem que vai para a tela também tem uma quantidade de linhas e colunas, que pode não ser a mesma da tela. O ideal é que o televisor ou o monitor mande para a tela uma imagem com a mesma resolução máxima da tela, para você aproveitar o máximo das capacidades que a tela possui. Agora, pode acontecer de você mandar para a tela uma resolução menor do que a dela. Como nesse caso aqui, por exemplo, tá vendo? Eu tenho aqui 3 telas com a mesma resolução máxima, né? As 3 telas. Só que a imagem mandada para cada uma dessas telas tem resolução diferente, ó. Observe que a imagem de baixo, ela tem 800 por 600, a resolução da imagem de baixo.
Então, imagens com baixa resolução ocupam mais pixels e ela fica mais, digamos assim, ela fica mais espalhada. Não tem muita qualidade, perde muito detalhe. Já uma imagem de resolução mais alta, ela ocupa menos pixels e é possível visualizar mais detalhes dessa mesma imagem. Então, imagem de baixa resolução você perde muitos dos seus detalhes, porque ela parece espalhada. Uma imagem de maior resolução, você, como ela ocupa menos pixels, você consegue ver até os detalhes menores dela. Quanto maior a resolução da imagem, melhor é a sua qualidade. Só que é lógico que, por exemplo, eu tenho aqui um display 16:4. Eu só posso mandar para esse display imagens até 16:4. Aí se eu mandar uma imagem 32:4, esse display vai reproduzir? Não. Vai aparecer uma mensagem no display que a resolução máxima do display foi excedida e ele não vai reproduzir a imagem, tá? Então o próprio televisor ele tem um sistema que quando você aplica nele, quando você manda para ele uma imagem com resolução maior do que a tela, o próprio circuito do televisor vai exibir na tela uma mensagem que a tela não pode reproduzir aquele formato ou aquele tamanho, tá, pessoal? Então, em resumo, a tela tem a sua resolução máxima e a imagem que vai para ela também tem resolução. O ideal é que a resolução da imagem seja igual à resolução máxima da tela. Se a resolução da imagem for menor do que a da tela, a imagem não vai mostrar todos os seus detalhes, vai aparecer mais espalhada, maior, vai perder detalhe. E se a resolução da imagem for maior do que a tela não vai reproduzir. O televisor vai exibir uma mensagem que a imagem não pode ser reproduzida. Beleza, pessoal? Então é assim que funciona. Resolução da tela é uma coisa, resolução da imagem é outra. Para funcionar direitinho, a imagem tem que ter a mesma resolução da tela, a mesma resolução máxima da tela, porque aí você aproveita o máximo de detalhe que a imagem pode reproduzir naquela tela, naquele display. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, dê um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Vejo vocês aqui num próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.